Estamos de volta para o último bate-papo do dia. Deixa aqui colocar meus convidados. Bem-vindo, Edu. Olá, tudo bom, Ana? Tudo bom, e você? Tudo ótimo. Bem-vindo, Chico. Oi, Ana. Oi, Edu. Tudo bem? Bom, Chico. Chico escapou de uma enchente, Chico? Escapei. E assim, eu não quis colocar favor. Eu falei, não, vai dar certo. Vai dar certo. E deu, felizmente. Que bom. Aí, quem mora em São Caetano do Sul, se alguém estiver assistindo aí, sabe o que é cruzar de São Paulo para São Caetano em dia de chuva. Aí. A Avenida do Estado enche ali, já era. Pois é. Gente, vamos lá conversar um pouco sobre o que vocês colocaram aí nas palestras. O Chico trouxe uma fala bem provocativa, né, Chico? Começando ali nos design systems, e o Edu com o aspecto da educação também trazendo vários insights. Eu queria resgatar um pouco o tema de hoje, né, da curiosidade, e abordar um pouco o que a gente já abordou nas palestras anteriores, falando desses aspectos, assim, por exemplo, essas coisas que vocês foram estudar ou que vocês foram buscar para aprender mais, né? Como que vocês acham que dá para estimular a curiosidade? Como colocar a curiosidade no seu trabalho no dia a dia, quando muitas vezes a gente é massacrado pelos projetos e prazos, não tem muito tempo para lidar com essas coisas? Como que vocês têm? Quais são as estratégias que vocês usam para sempre ter e instigar isso? Puxa, Quer começar, Chico? Quem começa? Eu falei, o excesso de gentileza, né? Todo mundo passando e fala. Vai lá, por favor. Tá. Para mim, a melhor forma de estimular a curiosidade para mim é fugir do padrão, né? Toda vez que a gente busca sempre a mesma fonte de informação, as mesmas referências, os mesmos autores, a gente inevitavelmente cai no mais do mesmo, né? E eu gosto muito de tentar buscar a cada novas consultas, a cada novo estudo, autores diferentes ou conceitos diferentes, e principalmente rodar por áreas que não são confortáveis, né? Então, às vezes eu estou lendo coisa de física, às vezes eu estou lendo coisa de biologia, às vezes eu estou lendo coisa de pedagogia, às vezes eu estou lendo coisas que pipocam, né, na frente, que às vezes eu uso isso como referência, porque eu acho que a nossa área, ela lida com pessoas, né? Então, quando a gente vai compreender a humanidade, a gente não tem uma via única ou uma área única de conhecimento, né? Para que a gente possa aprender a como lidar com pessoas, a gente tem que conhecer tudo que permeia a humanidade. Então, acho que procurar assuntos que não são confortáveis ou áreas de discussão que não são as mais confortáveis para a gente é uma boa via aí para começar a estimular a curiosidade, porque no final das contas a gente encontra conexões dessas outras coisas com que a gente faz, né? Então eu começo a estudar um conceito da física que eu vejo, puta, parece muito com algo que a gente faz aqui no design, né? Então a gente inevitavelmente encontra essas conexões, né? Acho que eu vou muito na mesma linha do Edu, assim, essa coisa do sair da zona de conforto, né, do buscar conhecimentos paralelos. Eu acho que para a nossa profissão, assim, para quem está no design em qualquer uma das vertentes, é fundamental, né? Acho que qualquer profissão criativa, assim, eu acho que bota isso quase no campo de obrigação, sabe? Você tem que ser curioso, você tem que provocar quando você sentir essa zona de conforto. Eu procuro, assim, estar sempre nesse lugar de aprendiz, que foi bem difícil, assim, de eu me perceber nisso, né? Já passei por uma fase perfeccionista, numa fase também de sensação, de grande ascensão profissional, e até uma experiência recente que eu tive, que foi à frente da Ecos, foi uma baita escola para mim, assim, porque me ajudou muito a entender de novo esse lugar do aprendiz, né? Então, acho que primeiro colocar isso, a gente nunca está pronto, né? Eu vejo, por exemplo, pessoas novas muito ansiosas para serem sênior, né, para serem promovidas. E, calma, gente, calma, tem muita graça pela frente, sabe? E no meu caso, eu recorro muito à emoção. Assim, para mim foi muito legal esse tema da curiosidade, ser aceito aqui para falar,
Porque faz muito tempo que eu queria falar disso, né? Desse campo do emocional, dessa reconexão do design com o emocional. Essas críticas são críticas que eu faço a mim, perdendo essa curiosidade, perdendo a criatividade, ficando muito lógico, sabe? Ficando muito orientado a dados, ficando muito orientado a ferramentas, e resgatar esse papo de sensações que eu fui influenciado totalmente em Los Angeles, fui num curso que eu fui fazer sem saber o que eu ia aprender, né? Assim, eu só sabia que eu queria estudar na Califórnia para entender outro mindset de design. A única coisa que eu sabia que eu ia colher desse curso. Eu não sabia exatamente qual, eu sabia que o tema era design e inovação, não me preocupei muito em saber a grade, foi uma oportunidade que eu tive, eu me joguei. E aí fui muito, muito feliz, assim, nessa convergência, né? Então, acho que assim, eu já fui pela curiosidade, por aceitar esse papel de aprendiz, e por me manter inconformado com o padrão que eu estava entrando. Assim, estava tudo muito fácil, sabe? Todo projeto, eu já sei fazer, já aponta para isso, então tem alguma coisa muito errada. Não é possível que a gente tenha tanta inteligência assim. Então, acho que questionar sempre, né, humildade e provocar, assim, ir para onde você se sente desconfortável, porque na pior das hipóteses vai ser ruim, você volta, tá tudo bem, mas geralmente traz aprendizado significativo. Eu queria até puxar uma coisinha assim, porque eu achei sensacional o Chico trazer essa coisa dos sentidos, né? Porque eu acho que é uma coisa muito pouco explorada dentro do design de experiência hoje. Tem um diagrama que foi feito por um cara chamado David Armano, já faz bastante anos, mas que ele chamou de The Holy Trinity of Digital Experience Design, né? Alguma coisa como a Santíssima Trindade da experiência digital. E ele fala que uma boa experiência é composta por você projetar para pessoas, compartilhar boas histórias e estimular os sentidos, né? Então, isso forma a experiência, porque nós somos seres ali que temos muitos canais de captação de estímulos que vão complementar o que é uma experiência. E eu acho que no meio digital, desde que a internet surgiu, a gente sempre tentou muito reproduzir o que era a mídia impressa no digital. A mídia impressa como artefatos físicos sempre explorou ali outras possibilidades de sentido, se fosse com textura, com olfato. E quando a gente tentou migrar isso para o digital, a gente trouxe basicamente o visual, né? Com o tempo a gente mesclou um pouco de interação, mas a gente nunca se aprofundou em explorar realmente os sentidos no meio digital. E eu acho que isso é uma grande deficiência do que a gente faz hoje, né? O som a gente explorou só com... Desculpa, Chico. O som a gente explorou só com site com musiquinha, né? Depois não... acabou o flash, acabou o som, sabe? Olha que eu fiz site com música MIDI antes do MP3, hein? Mas você sabe que acho que o grande lance agora é porque, assim, realmente, né? Agora que você falou essa coisa do viemos para o digital e tentamos emular o físico, eu lembrei também daqueles sites que simulavam livros, né? De você passar a página, que era horrível, não tinha sentido nenhum nessa mídia você fazer isso. Flipboard, umas coisas assim, né? Só faltava o cheirinho do livro, faltava a pegada do papel, né? Mas eu acho que agora, assim, o grande barato é porque realmente as pessoas estão digitalizadas, não estão em ferramentas digitais, estão digitalizadas, né? Então, sei lá, alguns anos atrás a gente falava de second screen, hoje nem precisa explicar o que é second screen, todo mundo né? N screens ao mesmo tempo. Acho que finalmente a gente está tendo mais devices conectados, cada vez mais, né, essa naturalidade de trabalhar com realidade aumentada e via redes sociais. Então, acho que essa integração tem um campo de narrativa que a interface pode abrir e estender para esse campo, independente da casa ter sensores, independente da gente estar falando de tecnologia aplicada para digital, né? Mas eu acho que tem um campo narrativo a ser explorado e significativo. E esses serviços, que eles começam no digital, mas eles se concluem no físico, né? Então, assim, Airbnb como um grande exemplo, que é uma experiência toda digital, mas a experiência principal é o estar no local, né? O viver, né? Ali. Então, acho que aí a gente precisa ampliar esse nosso campo criativo. Complementando essa colocação dos sentidos, tem uma pergunta do Wellington Rodrigo sobre considerar fatores sensoriais dessa forma. Acho que ele estava naquele momento que você estava falando, Chico, na palestra.
é uma condição para a acessibilidade nata de projetos? Eu acho que sim, eu acho que sim. A gente também é muito incipiente nisso, não temos poucos profissionais especialistas. Eu lembro a Silvia Mello, quando eu trabalhava com ela, fazendo o projeto do site, né, das Olimpíadas, entrou de cabeça, assim, a acessibilidade, né? E eu acho que a primeira coisa que a gente tá falando é perceber, né, que algumas pessoas percebem as coisas diferentes, né, de como a gente percebe. Então, acho que é um momento que você é obrigado a se direcionar para o sentido, né? Mas eu acho que quando a gente fala de acessibilidade, é justamente de tornar acessível, não é sobre a inclusão, né? É sobre tornar acessível, isso quer dizer que é para todos. Então, acho que sim, tem um campo aí, eu me coloco nesses profissionais que estão com débito disso, porque sim, eu acho que é um campo já necessário, onde já estamos atrasados, né? E que os sentidos precisam ser acionados aí como recurso. Legal. Eu acho que, inclusive, além de pensar para acessibilidade, como o Chico falou, dar acesso, não necessariamente é trabalhar com pessoas que possuem alguma deficiência ou que não possuem algum sentido, mas eu gosto muito de caminhar muito mais para a coisa do design universal, né? Porque você vai não só pensar em como adaptar uma experiência para pessoas diferentes, mas como você projetar uma única experiência que a pessoa vai conseguir emular com as possibilidades cognitivas dela, com os sentidos que ela tem disponível, né? Então, quanto mais você estimula todos os sentidos a partir daquela mesma experiência, talvez uma pessoa não consiga plenamente aproveitar todas as possibilidades ali, mas ela vai estar tendo uma experiência plena dentro da experiência dela, né? Uhum. E tem uma pergunta, acho que encaixa com isso também, que é da Carmen. Como vocês imaginam que vão ser as interações digitais daqui a uns anos com tecnologia de realidade virtual aumentada? Eu acho que assim, as interações, na verdade, que vão sendo criadas, né? Elas sempre tentam, de alguma forma, pegar o gancho de como são as interações independente do mundo digital, né? Eu gosto muito do conceito de interfaces naturais, porque, na verdade, a ideia das interfaces naturais é a gente poder interagir, né, pela mediatização ali da tecnologia, mas da mesma forma que talvez a gente interage no mundo físico, né? E aí podemos dizer, a primeira geração de interface natural ali foi o touchscreen, porque você para de ter aquela interação mediada por periféricos, né, como teclado e mouse, e começa a interagir diretamente com o conteúdo, da forma que você gesticula no mundo físico, vamos assim dizer, e aí você tem outras gerações de interações naturais chegando, que aí você tem interfaces de voz, interfaces de movimento, interfaces ali por ondas neurais, que você vai pensar e a coisa vai acontecer, e a gente vê que a tecnologia ela vai tentando, na verdade, se naturalizar no nosso cotidiano. É claro que as nossas relações, as nossas interações, elas também vão evoluindo em forma, né, junto com o nosso contexto que vai se digitalizando, mas eu acho que tem aquele conceito, né, da interface invisível, né? Cada vez mais a interface vai estar invisível e acoplada no nosso dia a dia. Eu acho que essa é a evolução. A gente sempre diz que o papel da interface é absorver a complexidade e transparecer a simplicidade. Então, quando a gente não perceber mais a tecnologia, mas ela estiver presente no nosso dia a dia, eu acho que essa é a evolução que a gente vai buscando cada vez mais, né? Achei que a sua resposta foi completíssima, Edu, completíssima, concordo totalmente. Eu acho, assim, quem já teve a oportunidade de usar um VR, né, pelo menos esses, né, de maior capacidade, eu lembro quando eu usei o Vive a primeira vez, era muito louco, com 5 minutos eu já achava que estava no outro mundo, assim, e foi muito espontâneo isso. Então, acho que é isso, cada vez as interfaces se diluindo, né, assim, ela existe ali, né, enquanto interlocutor com o sistema, mas ela deve ser não perceptível, né? E aí, o único assunto que eu sempre somaria a isso é a questão da ética, né? Acho que o nosso desafio vai ser ético, não vai ser... Acho que tecnológico já estamos
quase lá, acho que a questão é muito mais escala agora, porque a tecnologia já tem. Acho que a compreensão da interface, ela vai ser naturalmente, né, adaptada, acho que os games já adiantam muito disso, né, mas acho que a gente vai ter um desafio ético importante, assim, né, de como que essa naturalidade vai ser usada com sabedoria. Perfeito. Vou mudar um pouco de assunto, lembrando da palestra do Chico, você falou sobre um apagão criativo que você teve. Fiquei curiosa para saber o que foi esse apagão e como, se era parecido com um burnout, como que você fez para resolver isso? Não, infelizmente já tive burnout, assim, já tive alguns burnouts, então quem trabalha comigo sabe que eu me apavoro quando pretendem fazer hora extra, porque assim, faz uns anos que eu falei que para mim assim, é sinal amarelo, 6 da tarde chegando coisa, 19 já é vermelho, e geralmente as pessoas trabalham escondido de mim, assim, porque sabe que eu fico desesperado. Mas não foi do burnout, não, foi justamente pelo excesso técnico, Carol. Sabe, em realmente, sabe, colocar tudo dentro das caixas, ter teorias para tudo, ter técnica para tudo, ter técnica para tudo, isso começa a trazer esse campo de previsibilidade, sabe? Então, assim, é muito bom, por exemplo, às vezes eu estou em situação de oportunidade, assim, a meia hora para apresentar um conceito. Então, eu tenho um monte de recursos, assim, eu tenho repertório, eu tenho assets visuais para montar coisas, mas acho que isso é uma coisa de emergência, né? Agora, criativamente, chegou um tempo que eu estava assim, tão, né, levei tanto para esse lado pragmático, metódico, que tudo que eu pensava apontava para o mesmo lugar, né? E para mim foi bem preocupante isso. E aí o Edu falou agora há pouco de buscar outros conhecimentos, né? Eu busco muito conhecimento na música, né? E eu percebi que eu tinha passado isso na música também, assim. Chegou uma hora que, assim, tudo também era execução técnica. Então, eu tive que voltar de novo, acionar minhas memórias. Cara, o que me emocionava? O que me emocionava definitivamente? Então, por exemplo, eu tenho um CD, assim, que foi o primeiro CD que eu comprei na vida, que foi o Roots do Sepultura. Toda vez que eu tenho um apagão, toda vez que é um momento difícil, eu boto esse CD, por exemplo. Porque isso me reconecta com o tempo de inocência, com o tempo de sonho, sabe? Então, por exemplo, eu já tive uma fase de desenho muito grande, eu desenhava muito. Hoje, por exemplo, eu não consegui recuperar ainda isso. Tento desenhar, saem as mesmas coisas, não consigo, sabe, extrapolar. Então, acho que de vez em quando bate esse apagão, e no meu caso, eu percebo que é esse excesso técnico. Quase que voltar para um lugar de intuição, né? Deixando um pouco. Tenho também, eu gosto muito de citar pessoas, né? O Edu falou, cara, muito bom assim trazer o aspecto da aprendizagem. E eu gosto de citar as pessoas porque são as fontes, né, desse aprendizado. Então, eu recomendo muito, né, que sigam a Kuka Higini, que é uma pessoa que fala muito de facilitação, né, dos aspectos sociais do design. E a gente conversava muito sobre a intuição, né? A intuição, ele é o máximo da sua expressão de qualidade, né? Você toma a intuição, porque aquilo já está num nível de fluência muito grande. Então, se você consegue se reconectar com isso e acionar a intuição, é o melhor dos mundos. E agora para o Edu, eu lembro que quando o Edu viu o tema da palestra, ele falou, eu vou mandar vou me candidatar para falar e tal. Eu lembrei do quadro que tinha na Mergo, né? O Stay Curious. Eu lembro que eu tirei uma foto uma vez que eu fui lá. Você tem uma escola, né? Você tem, tipo... isso. Acho que você trabalha com curiosidade o tempo todo. Como que foi essa ideia, essa vontade de montar, de fato, uma escola? E eu pensei um pouco também sobre seus filhos. A gente que tem filhos, né? A gente é muito interessante como você vê a curiosidade da criança. Assim, eu comecei, quando eu olhava meu filho, eu falei assim, gente, o mundo é incrível para ele, né? O mundo é um lugar muito especial. E você começa a olhar de novo para você e falar, cara, eu quero isso de novo, né? Eu quero o que brilha os meus olhos, porque eu quero essa sensação de novo de quando eu era criança. Conta um pouco sobre isso. Falei. A coisa da curiosidade com filhos é ótima, assim, né? Porque eu tenho filhos e meu filho é muito nerd, assim, né? Então, eu lembro que a gente tava na cozinha que eu fui falar alguma coisa
do gás. Aqui tem muito gás. Ele é igual Netuno. Você sabia que Netuno é um planeta feito de gás? Nossa, tipo... E ele gosta de ficar estudando coisas. Ele põe vídeos no YouTube, né, para ver coisas de ciência, de história, assim. E de vez em quando ele aparece comigo, para mim, com uma pergunta assim: você sabe que, na verdade, o céu não é azul? Tem todo um espectro de cores e não sei o que e tal. E ele vem explicar as coisas, né? Mas sobre a coisa da escola, assim... às vezes me fazem esses dias, né, eu participei até de um podcast, me fizeram a pergunta assim: quando você decidiu migrar para UX? Eu falei assim: nunca eu decidi migrar, a coisa foi natural, né, porque ali no meio dos anos 2000 a gente já trabalhava com arquitetura, de informação, com usabilidade e tal, assim, então foi um processo muito natural, assim, tipo, quando eu vi eu já tava, né, e para mim a coisa da escola também foi muito natural, né, porque eu comecei a dar aula numa época que eu estava desempregado, passei na frente de uma escola de informática e tinha lá, né, tipo, precisa-se de professores. Eu entrei e falei, eu posso dar aula, fiz um teste, comecei a dar, e depois comecei a dar aula de curso de design, aí fui dar aula na prefeitura, aí fui dar aula em SESC, fui dar aula em coisas, e quando eu dei o primeiro curso organizado por mim, não era uma escola, era o Edu organizando um curso, e quando eu vi, eu estava com uma escola com nome, com outras pessoas e tal, então para mim foi um processo meio natural. Confesso que também acho que muito guiado pela curiosidade, porque eu sempre falo que a melhor forma da gente aprender é compartilhar, e cada vez que a gente se propõe a ensinar alguma coisa, a gente precisa aprender 5 vezes mais do que aquilo que a gente já sabe sobre aquela coisa, né? Então eu acho que a coisa que mais estimulou minha curiosidade em toda a vida foi justamente o ato de ensinar, de ter que compartilhar alguma coisa com as pessoas e buscar o embasamento necessário para isso, assim, né? E eu acho que na verdade esse trabalho, né, até você estava falando com o Chico aí sobre a criatividade, né, porque para mim ensinar também é um processo criativo e, querendo ou não, isso está muito ligado à questão da confiança, né? A gente sempre fala que a criatividade é um processo de confiança e de repertório, né? E que muitas vezes a pessoa, quando ela não se sente criativa, na verdade é muito um processo de falta de confiança, assim. Então, muito do que a gente faz no processo de ensinar na verdade, destravar a confiança das pessoas para que elas possam realmente aprender e produzir coisas e serem criativas, né? E eu acho que essa coisa da confiança, ela também está muito ligada a repertório, porque muitas vezes quando você não cria de imediato algo, é porque talvez você não tenha uma referência, e quanto mais repertório você cria, mais você aguça a sua criatividade, né? E o repertório você acumula a partir de curiosidade, né? Tudo que você tem curiosidade de ir atrás, aprender e ver e ouvir, né? Você vai acumulando esse repertório, né? Então, para mim, são coisas, o ensino, a curiosidade, a criatividade, a confiança, são coisas que todas têm conexão de alguma maneira, né? Complementar, Chico? Não, o Edu não queria nem falar, porque acho que ele falou tão bem assim que fechou o coach assim, sabe? Dá um print, né? Bota na tela e põe um print. Parabéns, cara. Eu acho que é um pensamento muito, muito necessário, assim, muito, muito. É um pensamento muito, muito bonito e muito necessário, assim, sabe? Pra gente, a educação. Eu também entrei se eu sou o aprendiz no design, se eu sou o mega aprendiz do júnior no aprendizado do design, no ensino do design. Eu tenho um projeto de educação também, já formei algumas turmas, mas é isso, cara, eternamente sendo impactado, sabe, por essas camadas de construção. E eu acho que essa coisa da naturalidade também, que você falou no comecinho da construção do pensamento, quando que você foi para o UX, não, você se percebeu, né? Cara, como queria que mais pessoas passassem por isso, sabe? De perceber a amplitude do que a gente está fazendo, assim, que não é uma caixinha, né? Esses dias eu estava contando que em 2001 eu pedi demissão de um emprego e o meu chefe tentando me convencer falou assim, fica,
Agora a gente sabe que essas coisas que você faz aí tem nome, chama arquitetura de informação, e a gente vai contratar um chefe para você. Demais, demais. E é isso, cara, vamos passando aí por muita descoberta. Eu acho que felizmente assim, o design está muito próximo desse conceito da aprendizagem e do conceito das organizações que aprendem, que é o grande desafio da humanidade. Exato. Meninos, a gente está indo para os momentos finais. Eu lembrei de uma frase que o Edu falou na palestra, que era o aprender a aprender, né? E você falou agora um pouco sobre quando você ensinar para aprender. Uma coisa que eu relacionei um pouco com isso é quando você tem um texto para escrever. Eu quero escrever sobre um tópico, vou publicar. Você vai e estuda mais ainda do que você sabe. Você só tinha, né, aquela coisinha inicial, mas aí você vai pesquisando e para escrever alguma coisa que você acha legal, consistente e tal. Mais dicas para o pessoal que está assistindo a gente, terminar o dia? Como que você mantém essa chama, né, de aprender sempre? Eu acho que até uma outra coisa que eu citei na palestra, que é a consciência crítica, né? Quando você tem a consciência, ou seja, você entender a sua posição dentro da sociedade do mundo e o status que você está, eu acho que esse processo de consciência é muito importante, porque eu vejo muita gente ansiosa em chegar num status de pleno, de sênior, de especialista, e esses dias até me perguntaram no Instagram se pessoas que são sênior ainda precisam de mentoria. Eu falei, gente, a gente vai continuar estudando e precisando de mentoria e de referência o resto da vida, sabe? Porque é como um jogo, a gente tá só passando fase, sempre vai ter uma fase mais difícil, sempre vai ter um chefão no final ali que é mais complexo, e a gente nunca vai parar de estudar. Então, nenhuma via de aprendizagem que a gente tem, ela é suficiente, assim, nenhum curso que a gente faz é suficiente, nenhum livro que a gente lê é suficiente, né, nenhuma palestra que a gente vê é suficiente. Tudo isso só vai dando para a gente, talvez, uma linha de raciocínio um pouco mais estruturada para a gente seguir estudando e seguir aprendendo, né? Então, o quanto que é suficiente a gente estudar na vida? Tipo, nunca é suficiente, a gente vai continuar estudando, né? Eu lembro que até no Instagram eu respondi assim, tá, a pessoa ela pode ser sênior, mas ela pode precisar de uma mentoria para começar a assumir uma posição de liderança, ou para talvez adotar uma comunicação não violenta, ou para talvez aprender a fazer uma pesquisa em profundidade com pessoas numa situação de vulnerabilidade. Sempre tem coisas que a gente vai precisar aprender cada vez mais e mais e mais. O mundo é complexo, então a gente nunca vai dominar todas as complexidades, vamos assim dizer, né? E eu acho, cara, que as pessoas têm que encontrar, assim, prazer em viver, sabe? Esse é muito filosófico que eu estou trazendo, assim. Mas esses dias eu estava conversando com uma pessoa sobre essas temáticas de futurologia, né? E aí trouxe uma coisa bem curiosa. As pessoas que hoje estão morrendo com 100 anos não nasceram numa época que a expectativa de vida era 100 anos. Isso quer dizer que a probabilidade da gente viver uns 100 e muitos é muito grande. Isso é muito provocativo. A gente não precisa viver tanto assim, mas eu acho que a gente precisa ter permitir esse prazer, que dá tempo a fazer muita coisa ainda, cara. Vamos dizer assim, para mim, por exemplo, estamos falando de design, para mim não existe a barra do design, sabe? Não existe o grau definitivo, né? Mas digamos que exista, cara, vai fazer outra coisa, sabe? Eu acho que tem tanta coisa assim no mundo, olha o tanto de conhecimento, olha a era que a gente está vivendo, que é a era do acesso ao conhecimento. Então, assim, se você acha que em algum momento vai parar, tem alguma coisa bem errada. Assim. Então, por isso que eu falo, cara, relaxa, assim, relaxa, dá tempo ao tempo, né? Eu sempre fui muito ansioso, né? Tive um lado rebelde, assim. E eu tinha um lado rebelde de enfrentamento. Hoje eu tô com 42 anos e eu tô achando muito legal ser velho, assim, sabe? Tipo, essa medida, né, de 40 e serem mais. Porque, cara, você olha, sabe uma situação em que você olha e fala, cara, nossa, isso aqui que eu achava que era tal coisa foi assim. E aí essas coisas vão se acumulando e parece que, sabe, quanto mais passa o tempo, mais você vai ficando tranquilo. Tanto é que você sabe que eu entrei num curso, a gente estava na zona de conforto, de aprendizado, eu entrei num curso agora que eu pensei que eu nunca ia entrar, que era uma das coisas que eu mais rejeitava na vida. Eu estou fazendo um MBA em gestão de negócios. Tá?
E até agora, a aula mais empolgante que eu tive foi de gestão tributária. Cara, se eu contasse isso para mim há 5 anos atrás, eu falava, mas nem dá, sabe? Não tem possibilidade disso acontecer. E agora eu tô aqui nem louco, assim, eu quero contar para todo mundo uma coisa que muita gente deve saber e que eu não sabia, né? De que eu achava que tudo era imposto. Não, mas nos tributos tem as taxas, as contribuições e os impostos. Cara, e aí toda a dinâmica, para onde vai a grana, porque que existe, porque que não existe. E eu ficava aqui, eu sempre ficava com medo do meu contador. Cara, tem essas letrinhas, tem esses números, eu tô pagando certo? Será que um dia eu vou ser preso? Será que ele tá sonegando alguma coisa no meu nome? Agora eu sei tudo, cara. Dentro daquela minha ignorância. Então, até onde vai esse estudo aí, do céu é o limite, né? E pra gente, assim, cara, por exemplo, tem gente que tá aí dentro de produto, gestão de produto, gestão, né, dentro de startup. Eu nunca entrei num projeto assim, eu sempre tive em agência e de uns anos para cá em consultoria. Então, cara, faço tudo, assim, já fiz projeto de saneamento, já fiz projeto para energia elétrica, já fiz para mineradora. No outro extremo, já fiz um monte de coisa de varejo, já fiz game, né, já fiz moda. Então, você vai transitar por tudo, sabe? Então, acho que o conhecimento, ele é eterno, assim, calma, né, para essa galera que está ansiosa aí pela senioridade, por ser especialista. Tem história. Você falou uma coisa dos tributos. Para construir software de gestão financeira, eu tive que fazer curso de gestão financeira, né, para entender como desenhar uma interface, né? E a gente nunca vai parar de aprender, né? Um exemplo disso, eu acabei de entrar na faculdade de novo, estou estudando pedagogia agora, então também sou um bicho agora na faculdade, né? Então, eu acho que quando a gente acha que chegou um limite para a gente aprender, a gente vai buscar novos limites. É só passar de fase mesmo, não tem jeito. Edu, Chico, muito obrigada pela participação de vocês, a palestra, a generosidade aí de compartilhar o tempo com a gente. Foi muito massa. Muito obrigada mesmo. Para mim também. Eu que agradeço. Foi ótimo. E nós vamos para os momentos finais do IAD aqui em São Paulo. Vou dar um tchauzinho para vocês. Tchau, Ana. Obrigado. Viu? Uma boa tarde a todos. Valeu, gente. Tchau, tchau.